Oi pessoal, aqui é o professor Diego. Hoje nós vamos falar sobre orientação e localização no espaço geográfico. Essa é uma aula muito importante para que a gente possa, ao longo de todo o nosso percurso na escola, desde o sexto ano até a terceira série do ensino médio, que a gente possa localizar os fenômenos. E para isso, existem algumas noções básicas que nós vamos trabalhar agora. Essa é uma aula para vocês do sexto ano, mas ela também serve de revisão na primeira série do ensino médio e para todos os meus alunos que um dia foram alunos meus no sexto ano também. Essa aula está lá na unidade 2 do livro, em Conhecimentos Básicos da Cartografia. Então, quando a gente fala nesse tema, a gente fala da seguinte forma. A gente fala em localização e orientação. Mas afinal de contas, o que vem primeiro? Aí a gente tem a descrição, que a localização ela está relacionada ao endereço. Eu gostaria que vocês prestassem atenção às palavras destacadas, fizessem anotação delas para depois vocês pesquisarem o significado. Mas endereço todo mundo sabe. Qual é o endereço da sua casa? Por exemplo, eu moro na Rua Correia Júnior, número 250. Então, cada um sabe o endereço de sua casa. Então, eu coloquei aqui o nosso exemplo se a gente estivesse na escola. A gente até já fez uma representação disso quando estávamos falando de lugar. Sexto A ou B, né? Por isso que eu coloquei aqui. Nosso endereço na escola é a sala 1 ou sala 2, que fica na Escola Estadual Professora Sueli Aparecida Serrosa. A escola fica na quadra 2, no número 35, na Travessa Robélio Bonora, no bairro Isaura Pitagarmes, Zona Leste de Bauru, Estado de São Paulo. Esse é o endereço, a nossa localização na escola. Então, até coloquei aqui, né, ó, localização. Dentro da palavra localização, a palavra menor é local. O local é um endereço, é um ponto específico no espaço geográfico. Certo? E aí? Por exemplo, a gente frequenta lugares diferentes ao longo do nosso cotidiano. A padaria, o supermercado, a escola, o curso. Apesar que agora, por conta do isolamento social, a gente não está saindo muito. Mas, com a nossa vida normal, a gente frequenta vários lugares. Mas vamos supor que a gente tem o desafio de chegar a um lugar que nós não conheçamos. E aí? Como fazer? Como chegar a um lugar que eu não conheço? Então, primeiro é necessário ter o endereço. Então eu vou lá, eu falo para vocês, como eu falei no começo, que eu moro na Rua Correia Júnior 250. É suficiente para vocês chegarem até a minha casa? Eu acredito que para a maioria de vocês não seja. Por quê? Aí vai entrar um outro elemento muito importante na localização, que além do endereço, são os pontos de referência. Então vamos pensar aqui, não só pensar, mas visualizar. Eu tenho um exemplo no qual eu quero que vocês, mesmo estando longe da escola, tentem forçar a cabecinha de vocês para lembrar. Como chegar ao Confiança do Meridota saindo da escola? O caminho é longo, a gente tem aquele subidão que só de olhar para ele já dá vontade de desistir, mas a gente tem vários pontos de referência ao longo do caminho. Por isso aqui, ó, por quais pontos de referência vamos passar? E aí eu deixei separado no mapa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tracei no Google Maps, e aí eu coloquei em visão de satélite, o caminho da nossa escola aqui até o Confiança. Certo? Então, vejam só que ele me dá duas opções de caminho, sendo, né, a rota destacada em azul de carro
azul mais forte e em azul mais claro a pé. Lógico que a rota a pé, por um bom pedaço, ela vai sobrepor a rota de carro porque é o único caminho. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção são esses locais que no Google Maps são destacados. E quanto mais eu aproximar, mais os nomes vão ficar evidenciados. Ó, se eu sair daqui da esquina da escola, onde está aquele muro escrito o nome dela, eu vou subir em linha reta, totalmente reta, até chegar à avenida principal. Como que eu vou saber? Eu tenho a quadra aqui que só tem a vegetação, que pode servir como um ponto de referência. Mas normalmente os pontos de referência são elementos no espaço geográfico alterados pelo ser humano, né? Então olha só, chegou aqui, a gente chega na avenida principal do bairro. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Chegando na avenida principal do bairro, olha aqui, ó. A gente está vindo reto pela descida aqui, né? Até aqui nós estamos descendo. A partir daqui começa a subir. Aí a gente tem aqui a reciclagem, né? A estação de reciclagem. Do lado dela, o campo de futebol. A maioria conhece, passa próximo dele. Em frente ao campo de futebol, a mecânica. Outro ponto de referência. E assim a gente segue o caminho. O pet shop, que mudou de nome, agora é Confiança. E a gente segue. Aqui tem um semáforo, né? Nesse cruzamento aqui, ó. Nessa parte onde está amarelo. Também é um ponto de referência. Aí vamos seguir. Passa em frente o Alex Pipas, ó. Continua subindo. Passa em frente a LBV, que alguns frequentam. Continua subindo. Aí chega na avenida, onde a gente tem o semáforo, que vai servir de orientação para eu virar à esquerda. E aqui a gente tem, então, o Confiança do Meridota. Olha lá, vamos voltar. Vou pegar aqui, ó, de novo, o Alex Pipas, o Pet Shop, o campo de futebol. São coisas que estão sempre na paisagem, estão sempre no espaço. Eles podem ser pontos de referência, porque eles marcam aquela localização ali, certo? Voltando. Então aí, o que são os pontos de referência? São elementos do espaço geográfico que servem como referência para a localização, porque são muito conhecidos. Eu, como eu falei, moro na Rua Correia Júnior 250, na Vila Pacífico. Pode ser que vocês não reconheçam só pelo endereço, mas eu moro do lado da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Eu moro a uma quadra da IT e a uma quadra do Estádio do Noroeste. Com um desses pontos de referência, a maioria de vocês conseguiu saber mais ou menos onde eu moro. E sim, é longe pra caramba da escola. Aqui, ó, a CPFL. Essa aqui é a frente da IT. E aqui a frente do Estádio Alfredo de Castilho, ou Estádio do Noroeste. Bom, e aí, agora pergunto para vocês. Quais pontos de referência você usa para explicar como chegar na sua casa? Então, você tem o endereço, né, sua rua, o número da sua casa e o bairro. Mas que pontos comerciais, um campo de futebol, uma praça, enfim, que elementos próximos à sua casa que são usados como pontos de referência? Registre aí no caderno e coloquem a data da aula que vocês receberam. Bom, por que a gente usa os pontos de referência? Eles nos ajudam a localizar e a determinar as direções que iremos tomar para chegar a um lugar a partir dele. Voltando ao nosso exemplo, partindo da escola para o Confiança. Porque aqui, ó, no final do trajeto, onde nós temos o semáforo,
eu poderia virar para o lado contrário, virar à direita. Aí eu viria sentido aqui, ó, o A da Cariane, a padaria Dona Dolores, que está aqui. Mas o porquê de não errar a direção, o lado? Por conta do ponto de referência, que é o semáforo aqui do cruzamento. Vou aproximar. Vamos ver se ele vai abrir. Bom, aqui nós temos o semáforo. A qualidade da imagem está um pouco ruim. O semáforo está aqui. Então, o semáforo é algo fixo que não se move e vai servir para que vocês, na hora que cheguem à frente dele, consigam saber que direção a partir da orientação que vocês tiveram, certo? Então, é muito importante usar pontos de referência, por quê? Para saber para que lado ir, se virar para a direita, se virar para a esquerda, se ir reto ou não. Vale lembrar que os pontos de referência são elementos fixos na paisagem, eles não se movimentam. O semáforo só vai se movimentar se alguém derrubar ele. E aqui, ó, quando determinamos as direções, estamos dando a orientação para localizar o lugar. Então, lembra da pergunta lá do começo, do primeiro slide? Orientação ou localização? O que vem primeiro? Uma pessoa desorientada, ela não tem orientação. Se ela não tem orientação, ela consegue se achar? Ela consegue achar um lugar? A resposta é não, né, pessoal? Agora, pensando, a gente tem um espaço geográfico onde o ser humano provocou diversas modificações nele. Agora, e lá no Paleolítico, como o ser humano primitivo se localizava? E é muito importante a gente lembrar, né, que não tinham construções no espaço geográfico. O ser humano não tinha moradia fixa, ele era nômade. E o que eles usavam então como ponto de referência, se eles não tinham comércio, se eles não tinham elementos diferentes além das árvores, dos rios, das rochas, né, que compunham a natureza. Eles observavam os astros, principalmente as estrelas. E aí vocês já aprenderam isso no 5º ano, que nós estamos dentro de um sistema que é o sistema solar. E o sistema solar, perdão, é um sistema onde o Sol é o principal corpo celeste dele. E o Sol é uma estrela. E observando no céu, a gente vê que o Sol faz um movimento aparente, como está descrito nessa imagem aqui. No amanhecer, ele está de um lado do dia, do horizonte, ele vai subindo, e aí a gente pode perceber aqui no chão, né, que conforme mais alto ele fica, mais diminui a nossa sombra. Até chegar meio-dia a gente não tem sombra. E aí ele começa a virar, né? O popular virar que as pessoas falam, né? E aí ele passa para o outro lado, e aí conforme as horas vão passando, ele vai descendo e se põe. E aí, quando ele vai fazendo esse percurso aqui à tarde, a sombra vai aumentando. De manhã, ela começa grande e diminui. À tarde, ela começa pequena e aumenta. Enfim, essa observação aqui, lembrando aqui, ó, tá escrito movimento aparente do Sol. Por que aparente? Nós vamos ter uma aula sobre isso, espero que a gente já esteja presencialmente, né? Onde nós vamos falar um pouquinho de astronomia. Astronomia é uma ciência que se encarrega de estudar os astros do universo, do sistema solar como um todo. E aí nós vamos compreender esse movimento, que é o movimento de rotação. O Sol não se movimenta, por isso é movimento aparente. Para vocês entenderem, a gente está viajando num carro.
e vê na avenida ou na rodovia aquela faixa branca pintada para delimitar dentro da pista e fora, que é o acostamento. Dentro do carro em movimento, a gente vê aquela faixa se mexer. Parado, não. É a mesma impressão que a gente tem da Terra. A gente está dentro da Terra, que é o carro. Se a gente olhar para o Sol, que vai ter o mesmo efeito da faixa branca, a gente vai ver o Sol ou a faixa branca se movimentar. Mas, na verdade, quem está em movimento é o carro. E nosso carro, no caso, é a Terra. É ela que se movimenta ao redor do Sol e ao redor dela mesma. Ao redor dela mesma, produz esse efeito de dia e noite. E aí, é sabido que, através do conhecimento adquirido, que o Sol sempre nasce no leste. E aqui está E porque a sigla está em inglês. E leste em inglês se escreve East. Começa com a letra E. E se põe no oeste. Deveria estar W aqui. West. Aí, antes que alguém pergunte, e à noite? Uma vez que o Sol se põe? À noite, a orientação é feita por uma constelação, um conjunto de estrelas, que é o Cruzeiro do Sul. Para localizar o Cruzeiro do Sul, você tem que ligar as estrelas nomeadas. A Rubídia, que é a mais avermelhada, é a mais fácil de achar. Achando ela, você vai achar as outras que formam uma cruz inclinada. Achando o Cruzeiro do Sul, você acha o ponto cardial chamado Sul. Espera aí, ponto cardial, eu falei uma outra coisa. Então vamos lá. Ponto cardial, pontos cardeais. São chamados porque são os melhores indicadores de direção. O nome cardial é originado do latim cardinalis, que significa principal ou essencial. Essas orientações são separadas em ângulos de 90 graus. Ó. Então, olha aqui. O Sol, aqui mais fácil, em português e com os pontos cardeais. Sol no leste e o lado direito do menininho apontando para o lado em que o Sol está nascendo. O percurso que ele vai fazer, né? Subindo. Então, ele vem de leste ou da direita para oeste, à esquerda. E aqui, ele se põe ao entardecer, final da tarde, início da noite. Certo? Então, de leste para oeste, nasce no leste, se põe no oeste. Se posicionando direita para o lado leste, lado nascente do Sol. Esquerda para o oeste, o poente do Sol. A frente é o norte, as costas é o sul. Se eu voltar aqui, ó, se eu achei o Cruzeiro do Sul, eu tenho que ficar de costas ao achar essa constelação. Pode ser um pouco difícil, num primeiro momento, observar o desenho das constelações. Mas existem alguns aplicativos que ajudam a isso. Na aula sobre astronomia, a gente vai utilizar alguns desses aplicativos. Voltando. E aqui a gente coloca, né? Os pontos cardeais, na maioria das vezes, eles são conhecidos pelas siglas N para norte, ou north em inglês. Sul ou south em inglês é o S. O leste, east em português, L, como está ali. Em inglês, E. O oeste em português, O. E em inglês, W. Né? E eles são utilizados para determinar os pontos. Os pontos cardeais são utilizados para determinar as direções com base no Sol, que é um ponto de referência fixo. E essa representação, seja essa mais simplificada, ou seja essa, é chamada de rosa dos ventos, rosa dos rumos, porque ela aponta as direções. Tá certo, pessoal?
Então, é isso. Eu espero que essa aula tenha ficado clara para vocês, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vocês têm os meus contatos. E agora deixo essa atividadezinha para vocês. Lembrando que a pergunta 1 é sobre as palavras que estavam em negrito, como, por exemplo, lá no primeiro slide no começo do vídeo, a palavra endereço. Eu gostaria que vocês pesquisassem as palavras desconhecidas, tá? Então façam isso, por favor. Um abraço, pessoal, até mais. E aqui fica um beijo carinhoso do professor Diego.